Bom dia a todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Luciana Paganato, hoje sou vice-presidente de Recursos Humanos da Unilever do Brasil. Estou aqui para falar com vocês sobre diversidade. Bem-vindo a todas, todes. Eu sou uma mulher branca, de cabelos negros até o ombro, estou usando uma blusa dourada, colorida aqui para falar com vocês sobre esse tema. E para a gente começar a falar sobre diversidade, eu acho que é muito importante a gente começar a falar sobre conceito, né? Por que diversidade importa, né? Quais são os conceitos por trás? Então, vamos começar falando sobre o conceito do dicionário, né? No dicionário, diversidade significa diferença. É a reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos que se diferenciam entre si. Ou seja, é tudo aquilo que é diferente, que tem características próprias, diferentes do comum. Vamos trazer esse conceito para a sociologia? O que é diversidade? É respeito a variedades e convivências de ideias, características ou elementos diferentes entre si em determinados assuntos, situação ou ambiente. Ou seja, diversidade é tudo aquilo que é diferente, que trata de padrões de normatividades diferentes, de determinados grupos ou de determinadas sociedades. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente fala que existem padrões de normatividades, e diversidade é tudo aquilo que é diferente. Isso é muito importante, padrões de normatividades, né? Mas por que é tão importante falar de diversidade? Por que gera tanta polêmica? Numa sociedade cada vez mais globalizada, a gente precisa refletir sobre a convivência dessas diferenças, independente de eu concordar ou não com essas diferenças, né? Falar de diversidade é falar do outro, é falar sobre quem está faltando, é falar sobre quem precisa ser incluído. Então, a diversidade importa para as sociedades, importa para as empresas, e importa para os indivíduos. O Brasil, ele é conhecido como um dos países mais diversos do mundo, né? É resultado da mistura das várias culturas e etnias que foram formando a nossa sociedade ao longo do tempo, como os índios que aqui habitavam, com a imigração dos portugueses, com os negros que vieram escravos da África, com os demais imigrantes que foram vindo aí ao longo dos séculos passados. Hoje, 56% dos brasileiros se autodeclaram negros. 24% da nossa população tem algum tipo de deficiência. A gente tem, hoje já não somos mais um país só de jovens, a gente tem diversas gerações, e 1/3 das casas dessas gerações convivem juntas, né? 50% das nossas casas, elas são chefiadas por mulheres, e a gente tem um grande grupo de pessoas que se declaram LGBTQI+. Tá? Essa diversidade é uma das maiores riquezas do nosso país, mas é um ativo que, infelizmente, ainda é muito subaproveitado. 83% dos brasileiros se dizem não preconceituosos, mas assumem terem feito comentários ofensivos. Ou mesmo quando a gente olha para a comunidade LGBTQI+, a gente lidera o ranking de violência. Então, a gente tem muito para trabalhar como sociedade para a diversidade. E por quê? Porque ela cria um ambiente de potência, de transformação ainda maior. A nossa barra de sociedade, do ponto de vista de produtividade, ela é baixa, desculpa. A gente precisa elevar nosso padrão de produtividade. A gente precisa criar contradição, criar novos olhares. Quanto mais heterogêneo o ambiente, melhor o produto dessa decisão. A gente tem um grande capital humano para fazer isso acontecer nesse país. Além do mais, diversidade importa para as pessoas, porque é sobre justiça social, é sobre dar oportunidades equinânimes para todo mundo se sentir parte, para todo mundo ser incluído, né? Isso traz mais inovação, isso traz mais produtividade, isso traz mais felicidade para as nossas pessoas, né? Então, traz resultados financeiros, mas também traz novos olhares e soluções, traz felicidade para a nossa população, traz justiça social, né? Então, diversidade importa para todo mundo. Mas vamos falar um pouquinho, então, das empresas, né? No mundo das empresas, a gente deveria ter um reflexo da sociedade a qual a gente faz parte, né? Porque vários estudos se comprovam que ter essa diversidade dentro das empresas, ter esse reflexo, traz mais inovação, dá resultado financeiro, né? No estudo recente da McKinsey, de 2020, que trata de diversidade, eles falam muito da percepção dos funcionários sobre diversidade e da liderança sobre diversidade e como isso impacta em resultados. Nas empresas que adotam a diversidade, os funcionários têm maior probabilidade de terem mais liberdade, tanto em termos de serem quem eles são, quanto na sua maneira de trabalhar. Então, esses funcionários,
Nesse estudo mostra que os funcionários dessas empresas, percebidas como comprometidas com a diversidade, têm 11% maior probabilidade de relatar que podem ser quem são, e, portanto, estimula a participação e a contribuição desses funcionários. Essas empresas, elas também tendem a ter menos funcionários que se sentem excluídos, né? E aí, o que acontece? Esses funcionários têm maior probabilidade, 152% maior probabilidade de afirmar que podem propor novas ideias, 77% maior probabilidade de concordar que a organização aplica ideias externas para melhorar a performance da organização, 72% reportam maior probabilidade de que a organização melhora consistentemente sua forma de fazer as coisas, e 64% de colaborar compartilhando ideias e melhores práticas, né? Então, o nível de comprometimento dessas empresas que estão comprometidas com a diversidade estão intimamente correlacionados com a capacidade dos seus líderes de criarem esses espaços de segurança psicológica, criarem equipes confiáveis e, portanto, de alta performance, né? Nesse estudo, os funcionários de empresas percebidas como comprometidas com a diversidade apresentam 80% maior probabilidade de concordar que seus líderes promovem confiança e diálogo aberto, e relatar uma cultura de liderança em prol do trabalho em equipe, que afeta positivamente como as pessoas se comportam. Então, todo esse ambiente gera no final o quê? Maior engajamento, maior motivação. E isso tudo, essa possibilidade de criar mais inovação, de propor novas ideias, gera no final maior inovação. Nessa pesquisa, ela aponta que as empresas com maior diversidade étnico-racial geraram 35% maior lucro que as empresas que não têm uma política étnico-racial, e que as empresas com maior diversidade de gênero apresentaram 15% maior de lucro, né? As empresas do quartil superior de diversidade racial e étnica são 35% mais propensas a obter retornos financeiros acima da média nacional. Ou seja, gera resultado financeiro, a gente não tem dúvida. Diversidade também é importante, se não é pela questão social, pela questão da inclusão, pela questão humana de incluir quem está fora, gera resultados financeiros, não tenho dúvida. Quando a gente vai além, a gente ainda tem a história de quem são os nossos consumidores, né? Hoje no Brasil, a gente tem 1 trilhão sendo movimentada por pessoas que se declaram como negras, mulheres, solteiras ou com mais de 50 anos. Mas essas pessoas se veem pouco representadas nas nossas propagandas, acham que esses produtos, esses serviços não são feitos para eles. Então, olha a oportunidade que a gente tem quando a gente olha pela lente de diversidade, inclusive para falar com esses consumidores e com esses shoppers, considerando quem são essas pessoas, como a gente se relaciona com esses consumidores. Então, como empresas, a gente tem também esse olhar e essa importância que quando eu olho com a lente de diversidade, eu consigo trazer mais negócios, porque eu falo mais com essa população. Quando a gente vai para o âmbito do indivíduo, né, a diversidade importa para o indivíduo, quando a gente fala das pessoas, quando a gente chega na questão humana, quando personificamos o tema, aí a gente tem que entrar e tratar de um conceito que é chamado de interseccionalidade. Esse é um conceito relativamente novo, ele surge mais ou menos há 30 anos com essa mulher, a Kimberly Crenshaw, nos Estados Unidos, que ela, como negra, ela lutava pelos direitos raciais dos negros nos Estados Unidos. E ela trata do óbvio. Nós somos mais do que uma única lente, nós somos a junção de diferentes lentes, sejam brancos, negros, né, são sobre gênero, sobre questões de pele, sobre orientação sexual. Então, eu sou uma mulher branca, de classe média, da cidade de São Paulo, heterossexual. Isso diz muita coisa sobre mim. Então, quando a gente fala de interseccionalidade, a gente está olhando sobre esse ser integral. E a interseccionalidade, ela fala de formas de capturar, né, as consequências da interação dessas duas ou mais formas de submissão, né? Ou seja, a dependência de cada parte, ela só consegue ser olhada de maneira integral. A gente é esse conjunto integral. Então, a interseccionalidade é a consequência dessas diferentes formas de dominação ou de discriminação. Ela trata das intersecções entre os diversos fenômenos que causam submissão, né? E é por isso que é importante olhar esses fatores tão juntos, por causa da relação que cada um estabelece sobre o outro, né? Então, eu ser uma mulher branca,
na evolução da nossa sociedade, eu passo pelo sexismo, mas uma mulher negra, ela parte não só sobre o sexismo, mas também sobre o racismo. Então, isso causa consequências diferentes nas nossas vivências, nas nossas experiências, nas nossas possibilidades de contribuição, nos nossos privilégios, né? Então, é muito importante olhar de maneira integral um ser único e a combinação desses fatores de mais de uma minoria, né? Por que a gente tem que olhar isso? Porque para a gente trabalhar com equidade, né, que é o segundo fator que é mais importante, equidade, a gente tem que trabalhar sobre as questões de desigualdade, a gente precisa olhar sobre os fatores estruturais dessa desigualdade para poder conseguir trabalhar sobre os conceitos que vão mudar essa desigualdade, né? Então, você precisa trazer voz na sociedade ou na sua empresa, trazendo essas minorias para poder falar e poder participar, né? De novo, é sobre o olhar do outro, é sobre o olhar do que precisa ser incluído, né? E quando falamos do indivíduo na sua plenitude, e quando a gente traz essa interseccionalidade, a gente tem capacidade de trabalhar com essas questões estruturais do que a gente faz, né? De como a gente trabalha isso. Saindo um pouco de conceitos sobre as questões aí mais abrangentes, vamos trabalhar em casos práticos, né? Vamos olhar nas empresas e como as empresas podem contribuir com toda essa agenda no seu papel, mais do que só geração de lucro, mas no seu papel de propósito, de corporação que contribui para a formação dessa sociedade onde a gente está. As empresas, elas são um grande papel de transformação das sociedades onde estão, não é só o governo que promove as transformações, as empresas têm um papel fundamental. E aí, olhando para dentro das empresas, a interseccionalidade está presente em todas as empresas, né? Só a gente dá espaço de voz para as pessoas, para as nossas pessoas, porque a gente traz diferentes histórias, cada um dos nossos indivíduos, aí olhando ele num ser como um todo, traz diferentes histórias, traz diferentes pensamentos, traz diversidade. Então, a gente precisa dar voz para esses indivíduos. Como a gente trabalha na Unilever, né? Então, a Unilever, a questão da interseccionalidade está presente na nossa estratégia. A gente tem pilotos priorizados, com metas claras, então a gente tem 3 pilotos bastante importantes, porque eles dizem respeito às maiorias minorizadas da nossa população, então a gente está falando, sim, de gênero, com um target de ter 50% de mulheres em liderança, a gente está falando, sim, de raça, quando 56% da nossa população se autodeclara parda e preta, a gente precisa dar voz a isso dentro da organização, e a gente tem targets aí de duplicar o número de liderança sênior e triplicar o número de liderança média. A gente está falando de pessoas com deficiência, que são 24% da nossa população, e que, de verdade, são a população que menos tem voz, até pela complexidade das pessoas com deficiência, são inúmeras as deficiências que a gente fala. Mas a gente também está falando da interseccionalidade, do pilar do LGBTQI+, LGBTQI+, das gerações, da regionalidade do país, porque, de novo, somos seres integrais. Então, ainda que eu priorize 3 grandes pilares, a gente tem que olhar isso como um todo. E aí, como a gente faz isso? A gente faz isso através do que a gente chama dos nossos fazedores. A gente precisa ter massa crítica, os nossos colaboradores precisam se sentir ouvidos, e eles trabalharem e nos ajudarem como organização a fazer a equidade, o ambiente de diversidade, de inclusão acontecer, né? Convidar todos a participar dessa conversa. Então, é uma estratégia das pessoas para as pessoas. E aí a gente cria os coletivos dessas minorias, né? Os coletivos são esse espaço seguro, onde as pessoas podem ver outras pessoas que passam pelas mesmas questões de organização, que nos ajudam com o diagnóstico de quais são os temas, seja de liderança, seja infraestruturais, que a gente não consegue dar possibilidades equinânimes para todas as pessoas dessas minorias. Então, a gente tem os grupos de mulheres, de homens, a gente só vai falar de equidade de gêneros quando a gente tiver homens e mulheres debatendo sobre o tema, qual que é o novo papel do homem nessa sociedade, das pessoas com deficiência, UniPCDs, do Afrolever, que são as pessoas raciais, do grupo de LGBTQI+, que é o PROUD. Então, a interseccionalidade, a voz desses grupos dentro da organização, com claro sponsorship da liderança, mas a participação das pessoas para as pessoas, é que faz esse ambiente de inclusão dentro da nossa organização. A gente precisa dessa massa crítica para fazer
fazer acontecer, e a gente precisa dar espaço de voz para essas minorias. A liderança é extremamente importante para fazer isso acontecer, ela tem um papel super importante, porque ela dá esse espaço, mas a gente precisa fazer com que as pessoas tenham esse espaço de voz. Mas PowerPoint aceita tudo, então eu queria passar agora para vocês um vídeo que fala um pouco mais como isso afeta a vida das pessoas, como isso traz produtividade para as organizações e como isso acaba incluindo e fazendo a transformação de toda a sociedade. Roda o vídeo, por favor. As mulheres têm que se provar quase 2 vezes mais para elas serem consideradas um bom recurso. Tem ainda uma subestimação feminina muito grande acontecendo. Meu pai cometeu suicídio quando eu tinha 1 ano e 2 meses por conta de dívidas. Ele nunca falou que ele estava mal, ele nunca demonstrou nada do tipo. Uma das minhas vizinhas me perguntou se eu devia estar usando o elevador de serviços, bem, porque eu sou a única mulher preta desse prédio de 24 andares. São direitos básicos para a gente sobreviver, né? O direito de ir e vir, porque pessoas pretas têm medo até desse direito, né? Porque elas podem ir, mas podem não voltar. Eu sempre optei por vagas que não eram para PCD, por não ter uma promoção por conta disso, ou ter um salário menor por conta disso. Eu acho que no trabalho a gente tem muito esse receio, né? De, será que as pessoas vão julgar? Será que eu vou ter medo de perder meu emprego ou qualquer coisa do tipo? As pessoas matam pessoas trans e a justiça ignora. Infelizmente, algumas pessoas ainda olham a gente como marginais. Esse medo existe, eu não posso mascarar isso, né? Existia uma solidão muito grande, de achar que a minha vida estava fadada a ser sempre sozinha, nunca ter uma companheira, nunca, enfim, me casar ou nada do tipo. Eu até escutei assim, agora vai virar prostituta, depois de ter se formado em 2 universidades vai ser prostituta. Eu escutei isso tudo. O Afrolever, para mim, é a minha cura da minha jornada aí de quase 20 anos dentro da área de RH. Porque pela primeira vez a gente pode falar abertamente sobre uma pauta desse tamanho. Então, eu saio da clandestinidade e venho para a via principal. A gente tem hoje mais de 50 mulheres sendo mentoradas por outras 50 mulheres. É um lugar onde você tem um momento de confiança para abrir suas vulnerabilidades com outras mulheres e essas mulheres poderem ajudar a falar, putz, eu já passei por isso. No Lever foi a primeira empresa que eu entrei como PCD. Para mim foi libertador, né? De poder falar hoje aqui abertamente sobre a minha deficiência, né? Imagina, aos 40 anos de idade, você ser contratada uma vaga de ensino superior numa multinacional. Isso não tem preço, isso não existe. Eu amo essa empresa, porque nenhuma empresa, eu não acredito que daria uma chance como eu que foi dada a mim. Eu sou a Daniele Jesus. Meu nome é Fabiola Lopes. É Rafael Guessi. Meu nome é Adriana. Meu nome é Larissa. Meu nome é Luciana Guilmon. Eu sou Alan Fernandes. E eu faço parte De um dos coletivos Da Unilever. Para terminar essa fala, eu gosto muito dessa frase, né, que fala que diversidade é ser chamada para a festa, inclusão é ser chamado para dançar. Esse é o nosso objetivo principal, esse é o objetivo de diversidade e equidade e inclusão dentro da Unilever, mas esse é um objetivo que a gente tem que ter como sociedade, né? Chamar todo mundo para dançar na festa, deixar todo mundo ser ouvido, para criar uma sociedade mais equânime, de maiores oportunidades para os nossos filhos, para os nossos futuros, para ter empresas efetivamente que gerem valor e que contribuam para a transformação dessa sociedade, para ter indivíduos mais felizes, para ter todo mundo aí realmente curtindo essa festa.
Obrigada pelo tempo de vocês. Nos vemos por aí. Até mais.